O envelhecimento é um processo natural da pele e isso ninguém tem dúvidas, né? Mas o que muitas vezes a gente acaba esquecendo é que existem fatores que podem contribuir para o surgimento de rugas de forma precoce. E a gente vai saber que fatores são esses agora com a dermatologista Raíla Macedo. Bom dia, Raíla, tudo bem? Bom dia, tudo bom? O que faz com que surjam rugas antes da hora, assim, precocemente? A gente fala que o envelhecimento ele tem processo tanto intrínseco como também extrínseco, né? Então, assim, a própria genética da pessoa influencia para o envelhecimento mais precoce, como também fatores externos, como exposição solar, poluição, hábitos alimentares também. Cigarro também? Sim, influencia bastante. Álcool também, né? Bebida alcoólica. Também, bebida alcoólica, uso de drogas, entre outros. Né? E o tipo de pele, ele também pode influenciar? Dizem que pessoas mais clarinhas tendem a ter rugas mais cedo, né? Sim, o tipo de pele influencia bastante. Então, pessoas com fototipo que a gente chama mais claro, que normalmente eles queimam do que bronzeiam, então eles têm necessariamente mais rugas do que outros que normalmente bronzeiam mais. E a gente sabe que não só as rugas, mas também as manchas e também vasos sanguíneos que aparecem com exposição solar excessiva. Como que a gente sabe qual creme anti-rugas, anti-idade é mais adequado pra gente? Então, assim, é uma pergunta até difícil, mas a gente consegue ver, às vezes, com um tipo de pele, então se é mais oleosa, se é pele mista, mais seca, a idade do paciente, normalmente aquele paciente mais jovem, ele tem uma pele mais oleosa, então texturas mais em cero, texturas mais finas, fluidas, são melhores para esse tipo de pele. Já os pacientes mais idosos, o ideal seria umas texturas cremes, então verificar em relação a isso quando vai escolher. E ter cuidado simplesmente assim, em relação ao tipo de antioxidante que vai utilizar. Então, por exemplo, vitamina C pode ser utilizado mais pela manhã, às vezes um ácido retinóico mais à noite. Então, às vezes, se tiver dúvida, procura um dermatologista, alguém especializado. E a gente deve começar a utilizar de forma precoce, junto com o fotoprotetor, principalmente às vezes com uns 25 anos, 20 anos, porque a partir dos 30 anos a gente já tem uma queda de colágeno em torno de 1% ao ano, então já é considerado grande, né? Mas o filtro solar a partir dessa idade ou antes? O filtro solar deve ser usado desde a infância e principalmente na fase adulta, que tem mais exposição solar. E a gente sabe que o filtro precoce, ele previne o envelhecimento e então reduz o aparecimento de rugas, de manchas, e a partir dos 20 anos tem que ser usado todos os dias, que a gente sabe que nem todo mundo usa. Sim. Então, as melhores maneiras da gente se prevenir do envelhecimento precoce é usar filtro solar, usar creme anti-idade e o que mais que a gente pode fazer? Hidratar bem a pele, o corpo, a dieta adequada. A gente sabe que alguns antioxidantes orais são muito utilizados, então vitamina C, vitamina E, flavonoides, entre outros, então pode ser ingeridos. Ter um estilo de vida mais saudável mesmo. E qual que é a melhor maneira da gente deixar a nossa pele hidratada e protegida também? Por exemplo, os fotoprotetores hoje em dia, eles têm não só aquela ação de fotoproteger contra queimadura e câncer no futuro de pele, mas também eles têm antioxidantes na composição, eles têm hidratantes também. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais função num protetor do que aquela habitual. E tem até protetor com cor hoje em dia, né? Os fotoprotetores com cores a gente utiliza bastante, porque eles protegem principalmente contra a luz visível. Então, a luz do computador, a luz do celular, a luz do dia a dia, na casa, tudo isso influencia e mancha também a pele. Sim. Em relação ao fator de proteção solar, qual que é o mais adequado? Porque a gente escuta falar às vezes que a partir de um determinado número é igual a proteção. Como que funciona? Então, para proteger contra câncer de pele, no mínimo, fator 30, certo? O fator, ele não representa quantas vezes ele protege, então a porcentagem às vezes gera dúvida. Mas o FPS 30 representa mais ou menos quantas vezes você tem que se expor ao sol para ter aquele vermelhidão que alguém que não teria protetor ficaria vermelho e teria exposição solar. Então, por exemplo, o FPS 30 protege 30 vezes mais do que alguém sem protetor solar. O 60 vezes mais. Normalmente o 30 ele vai proteger em torno de 96%. Acima dos 50 protege 98%. Mas se você for ver pessoas que passam horas expostos ao sol, tem ainda outros fatores como suor, transpiração excessiva, então vale a pena um FPS mais alto. Sim, que é aquele que é bloqueador solar, Sim, né? que bloqueia bem mesmo e ajuda a não queimar e não causar câncer de pele. Obrigada, Raíla. Obrigada a você.